Bom dia, meu nome é Laís Ferreira Diniz, sou residente do primeiro ano da Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança, do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto. Não tá indo para trás. O artigo que nós vamos apresentar hoje é um artigo sobre transplante cardíaco em doenças congênitas cardíacas. É uma comparação de duas eras, em torno de 23 anos, com 188 transplantes de uma única instituição. Ela foi publicada no World Journal for Pediatric and Congenital Heart Surgery em 2021, agora em janeiro de 2021. Então, é um artigo recente. Foram analisados nesse artigo 188 transplantes cardíacos, sendo que 176 eram o primeiro transplante, 10 pacientes tiveram o segundo transplante e 2 o terceiro transplante. Foi num período de junho de 1995 a setembro de 2018, dando um período aí de 23,25 anos, isso em uma única instituição. O estudo foi dividido em 2 grupos coorte, levando em consideração a mudança do protocolo de imunossupressão adotado pelo hospital. Então, o coorte 1 foi de 1995 a 2006, com 80 transplantes cardíacos, e o coorte 2 de 2006 a 2018, com 180 transplantes. A prioridade do estudo era avaliar os fatores de risco para a mortalidade entre esses 2 grupos, antes da mudança do protocolo de imunossupressão e após a mudança. Então, para a gente ver o que é que mudou, eles colocam os protocolos de imunossupressão usados antes de 2006. Eles sempre levam em conta o PRA, que é o painel reativo de anticorpos, que quantifica a quantidade de aloanticorpos que o paciente tem em relação para o HLA. Então, quanto maior esse PRA, mais sensível é o paciente. Então, ele pode ter uma rejeição, ele tem uma chance de rejeição maior. Então, antes de 2006, os pacientes eram apenas com PRA menor, era usado para indução após o transplante, era usado pulso de corticoide, e como agente antiproliferativo era usado micofenolato, e como imunossupressor a ciclosporina. Eles também não dessensibilizavam os pacientes com PRA alto, maior do que 10%, e usavam também a ciclosporina como imunossupressor. Após 2006, eles começaram a dessensibilizar os pacientes com PRA maior do que 10%. Então, eles começaram a usar a imunoglobulina G mensalmente, desde a listagem do paciente até o transplante, e trocaram a ciclosporina pelo tacrolimus. Então, foi essa a mudança principal, além de usar o rituximab em alguns pacientes selecionados, que eram aqueles pacientes que tinham um maior número de aloanticorpos específicos contra o doador ou que desenvolviam esse maior número após o transplante. Então, a mudança foi, antes usavam a ciclosporina como imunossupressor, após 2006 começaram a usar o tacrolimus, e antes de 2006 não havia dessensibilização dos pacientes pré-transplante, e após 2006 eles começaram a fazer essa dessensibilização nos pacientes com PRA maior do que 10%. As variantes estatísticas, né? As variáveis foram selecionadas para análise, que incluíam estudos anteriores já publicados. A comparação descritiva inicial entre as duas coortes foram realizadas usando amostras independentes de teste T e teste Q quadrado, para comparação das médias e proporções, e um valor de P menor do que 0,5 foi considerado significativo. Nós vamos mostrar as tabelas. Para as demais análises dos fatores de risco, pacientes que tiveram múltiplos transplantes na instituição foram limitados a apenas um transplante, para remover a dependência de dados. Então, quando eles avaliaram as multivariáveis, eles tiraram aqueles pacientes que já tinham feito o segundo e terceiro transplante e avaliaram só o primeiro transplante. Então, caiu de 188 para 180 transplantes. O principal resultado de interesse geral foi a mortalidade, que foi modelada pela sobrevivência de Kaplan-Meier,
que avaliou a mortalidade em 1, 5 e 10 anos, visto que o primeiro grupo teve um acompanhamento bem maior do que o segundo grupo. Então, eles dividiram essa mortalidade em 1, 5 e 10 anos. E o valor de P menor do que 0,05 foi considerado significativo. Então, o estudo incluiu 180 pacientes que foram submetidos a 188 transplantes, entre eles 18 neonatos, 85 lactentes, 83 crianças e 2 adultos, idade maior do que 18 anos. A idade média foram 260 dias, que variou de 5 dias a 23,8 anos. E o peso de 7,5, de 2,2 a 113 quilos. Então, na primeira tabela, a gente consegue avaliar a coorte 1 e a coorte 2. Ele chama atenção em negrito para os dados que tiveram significância estatística com P menor do que 0,05. E o que a gente pode observar é a idade. Os pacientes da coorte 2, após 2016, eram pacientes mais velhos. O peso eram pacientes com peso maior do que os pacientes transplantados antes de 2016. Foi necessário, como primeiro recurso, o transplante cardíaco em pacientes com síndrome do coração hipoplásico. O maior número foi na coorte 1, foi antes de 2006. Então, a coorte 2 teve uma menor necessidade desses pacientes. Que conta a favor também, a função renal dos pacientes da coorte 2 era melhor. E o tempo de isquemia que o miocárdio doado sofria era menor também na coorte 2, após 2006. O que fala contra isso, o que é desfavorável na coorte 2, é que eles demoravam mais tempo na lista de transplante, esperando um doador, e eles eram mais sensíveis. Tem pacientes com PRA maior do que 10%, maior do que na coorte 1. Mesmo assim, todos os anos avaliados, primeiro, quinto e 10º ano, a coorte 2 teve uma menor mortalidade, como demonstrado pela tabela ali embaixo. Então, a gente vê que apesar dos pacientes da coorte 2 serem mais sensíveis ao transplante com PRA maior do que 10% e ficarem mais tempo na listagem aguardando um transplante, a mortalidade deles foi menor se comparado ao da coorte 1. Quando ele já passou agora a avaliar apenas os 180 transplantes, tirando aqueles que tinham transplantes pela segunda e terceira vez, ele passa a avaliar as multivariáveis e os fatores de risco. Então, a gente vê que o que mais chama a nossa atenção é o transplante pós-Norwood e os pacientes que foram submetidos a várias cirurgias cardíacas antes do transplante. Isso leva a uma mortalidade maior, mostrando ali um hazard ratio de 4,4 nos transplantes pós-Norwood e 1,33 nos pacientes com cirurgias cardíacas prévia ao transplante, com um P significativo de menos 0,08 e menos 0,27, respectivamente. E o que chama a nossa atenção também lá no topo da tabela é a mortalidade, né, do coorte de 2006 a 2018, com uma chance de 68% de sobrevivência maior do que a coorte 1. E aí eles colocam no Kaplan-Meier, avaliando os dois cohorts. O laranjinha é de junho de 1995 a junho de 2006, e o verde, julho de 2006 a setembro de 2018. Então, aqui nós temos o Kaplan-Meier, que significa que avalia a sobrevivência, e cada queda nesse gráfico é a probabilidade na verdade, é o óbito, né? Que é o evento. E então a gente começa lá em cima vendo que os pacientes estavam 100% vivos e vem cada óbito que tem vai diminuindo a curva. O que a gente pode notar é que os pacientes da coorte 2 tiveram uma sobrevivência maior do que os pacientes da coorte 1. E o Kaplan-Meier tem o log rank lá em cima, que é o P menor do que 0,05, que dá credibilidade, o intervalo de confiança de 95%, e
embaixo ali demonstra os pacientes que foram avaliados. Então, com 5 anos de estudo, a gente tinha 51 pacientes da coorte 1 e 60 pacientes da coorte 2. Se a gente subir o tracinho no gráfico, a gente vê que da coorte 2, 75% estão, é provável que estejam livres do risco, livres do óbito. E em torno de 90% da coorte 2 está livre, a probabilidade de estar livre do risco. Nesse outro gráfico, ele traz a comparação entre os pacientes com PRA elevado, então os pacientes muito sensíveis, com PRA maior do que 10%, também comparando as duas coortes, a coorte 1 e a coorte 2. A gente pode ver que mesmo tendo pacientes mais sensíveis na coorte 2, ainda tem uma menor probabilidade de desenvolver o óbito, que é o fator de risco que é avaliado. Então, a gente vê que a mudança da imunossupressão foi bastante relevante para essa mortalidade. E também agora eles avaliaram os pacientes com baixa sensibilidade, PRA menor do que 10%, que a gente também consegue comparar a coorte 1 com a coorte 2, e avalia que na coorte 2, esses pacientes também apresentaram uma sobrevivência maior do que na coorte 1. Então, os comentários. A maior sobrevida foi nos últimos 12 anos, apesar dos pacientes com maior PRA, o que foi atribuído inicialmente apenas à mudança do protocolo de imunossupressão. O transplante após cirurgia de Norwood e após um número maior de cirurgias cardíacas anteriores aumentam a mortalidade, e não houve interferência entre os pacientes sensibilizados e dessensibilizados, tanto em relação a coorte 1 e coorte 2, na ocorrência de infecção, rejeição e vasculopatia coronária pós-transplante diagnosticada angiograficamente. As limitações dos estudos foram que foram dados de uma única instituição, falta de dados de imunossupressão individual, mesmo usando tacrolimus a partir de 2006, alguns pacientes não toleraram a medicação. Então, isso eles não avaliaram. Aqueles pacientes que tiveram que ser submetidos ao protocolo antes de 2006, que não toleraram tacrolimus. E os fatores ligados à morte precoce e tardia, eles também não diferenciaram. A conclusão. Então, a sobrevivência melhorada na última era, a partir de 2006, foi temporariamente associada apenas à mudança imunossupressora, porém, a causa dessa sobrevida é multifatorial. A gente tem que levar em consideração, além da melhora imunossupressora, a experiência da equipe, a melhora dos equipamentos, a melhora da assistência médica e todos aqueles outros fatores, crianças maiores, com um peso maior, com uma função renal melhor. Então, tudo isso foi responsável pela melhor sobrevivência no coorte 2. Quanto à classificação do estudo, quanto à classificação intrínseca, é um estudo quantitativo, que mexe com dados numéricos. Quanto à característica do ambiente, é um estudo laboratorial, porque teve intervenção, teve o transplante. Quanto à característica do ambiente, ainda é laboratorial e quase experimental. A temporalidade é longitudinal, direção lógica natural, um prospectivo coorte histórico, que foi do presente para o passado, e quanto à finalidade, é a avaliação de prognóstico. Essa é a referência. Obrigada. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, faço parte aqui do Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança, Hospital da Criança e Maternidade, e com a missão específica de fazer comentários sobre a parte metodológica dos artigos que são aqui apresentados. Então, o artigo de hoje foi publicado numa revista de ponta, né? E traz os resultados de longo prazo de transplantes cardíacos em
crianças e cardiopatias congênitas. O artigo ressalta que é um estudo de centro único, né, de uma única instituição. Isso é importante, porque revela a experiência desse serviço. Nem sempre ela pode ser aplicada em outros serviços, né? Daí a importância quando se fazem meta-análises, né? Que as meta-análises elas comparam grupos, né? De serviços e se tem uma experiência conjunta do que acontece realmente. Mas de todo modo, uma experiência importante num centro de grande referência, né? E uma casuística bastante grande também, 188 transplantes ao longo de 23 anos. Então, 23 anos em uma única instituição. Se for dividir aí, dá mais ou menos uns 12 transplantes por ano, né? Por ano, né? Então, 12 não, 9 transplantes por ano. É menos que um por mês. Bom, eu vou ressaltar algumas coisas importantes aqui da metodologia. Ele fala que é um estudo retrospectivo, né? Aqui no método a gente vê um estudo retrospectivo de 180 pacientes. Não é um estudo retrospectivo, né? Ele voltou no tempo para analisar os casos, né? Ele foi buscar os casos lá de 1995, mas o trabalho é prospectivo, né? A gente tem que analisar o trabalho, não o pesquisador. Então, o trabalho ele foi feito um acompanhamento dos casos transplantados desde 1995 até 2018, né? E o autor ele foi avaliar a mortalidade desses casos em 2 subgrupos, o que usou um protocolo para controle de rejeição e o outro que usou o outro protocolo, né? Mas é prospectivo, e como a Laís disse, é um prospectivo histórico, então, né? Ele vai do passado para o presente, do passado para o presente. Segue a linha original do tempo, a linha correta do tempo, né? Vai para frente, mas vai do passado para o presente. Então, é um prospectivo histórico. Bom, o que chama atenção nesse trabalho, e o que foi o questionamento da Alessandra, é a parte das análises das variáveis potencialmente relacionadas ao risco de morte, né? Ele fala que usou análise multivariável e realmente usou. Só que, vejam aqui, ele menciona que na multivariável, ele manteve as mesmas variáveis da univariável. Isso não é correto, né? Quando a gente faz análise univariável, determina quais são as variáveis com o valor de P abaixo de 0,10, geralmente, então não é o 0,05, é abaixo de 0,10, e que potencialmente seriam variáveis independentes para entrar na multivariável. Então, para a multivariável, só vão as variáveis com P menor que 0,10. Ele afirma que ele não fez isso. Ele levou para a multivariável muitas variáveis que não tinham um P baixo na univariável, porque ele verificou a posteriori que se não levasse na multivariável, algumas perdiam a força, algumas que tinham força de P abaixo de 0,05 perdiam, e ele considerou que isso que seriam variáveis que não podia dispensar. Então, isso é um artifício, né? Não é a técnica correta. A técnica correta é levar só as variáveis que têm um P menor que 0,10. Bom, então ele já tem esse elemento de ser considerado. Uma outra coisa que eu achei interessante
a forma da gente ler resultados, né? Vejam aqui, por exemplo, no peso. Aqui é o peso do coorte 1, era um peso de 14,5 quilos, com desvio padrão de 20,11. E no grupo 2, o peso médio era 22,33 quilos, com desvio padrão de 24,73. Isso deu uma diferença de P, né? Um P de 0,02, então abaixo de 0,05 é significante. É bom não falar significativo, falar significante. Né? Significativo é quantidade de coisas. E significante é diferença estatística. Então, há uma diferença estatisticamente significante, o peso no grupo 2 maior que o peso do grupo 1. Um fator favorável, né? Podia ser também uma das variáveis benéficas para o grupo 2. Claro, você vai operar pessoas com peso melhor, né? Mais idade, então já seria benéfico também, não só a parte da imunológica, né? Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte, 14,5 mais ou menos 20, né? Então você teria, matematicamente, crianças com 0 quilos, né? Ou menos que 1 quilo, né? De crianças com menos que 1 quilo até 35 quilos, e isso envolvendo só 68% da amostra. Né? Então, vejam que grande amplitude, né, de variação de 0 quilos a 35 quilos e pegando só 68% da amostra. E no outro grupo, de 0 quilos, ou seja, algumas gramas só, até 48 quilos, 46 quilos, e isso também pegando só 68%. E lá na casuística, a gente viu que teve criança, entre aspas, com 113 quilos. Né? E qual é a importância disso? A importância é que ele falou que usou o teste T. E o teste T, ele só pode ser usado em variáveis contínuas, aqui o peso é uma variável contínua, mas não tem distribuição gaussiana. Né? Com essa amplitude tão grande e variando de 0 a 113 quilos, isso com desvio padrão muito maior do que a média, né? Então isso não é gaussiano de jeito nenhum. Né? Ele teria que fazer um teste chamado Mann-Whitney, que compara um grupo com outro, mas com variáveis não gaussianas, né? Uma distribuição não paramétrica. Então, estatisticamente pode ser um viés aí de erro. Vocês entenderam? Entenderam? Sim, Entendi, doutor. Moacir. Me chama muita atenção quando você voltar lá nos autores, se puder voltar lá nos autores, é só Jeffrey Jacobs, Tom Carr, esse povo todo aí, Constantino Mavrodes, esses caras todos são criados no meio da estatística e no meio e são editores de revista. O Mavrodes é fundador da Sociedade Mundial de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca e Pediátrica. Então, aliás, todos eles ali. Então, o que isso aí me chama atenção? Que esse monte de nome e esse povo aí não checou de fato o trabalho antes de publicar. Não, Aquele tipo leu, de trabalho que põe o nome das pessoas e o cara, tá bom, põe o nome. Por isso que eu não gosto que coloca meu nome sem eu ler o trabalho. Pode até passar coisas que eu não sei, porque não tenho esse conhecimento que você está explicando aí, por exemplo, mas para pôr o nome da gente no trabalho, a gente tem que olhar pelo menos o trabalho, né? Inclusive a gente assina que leu, que revisou. Né? Exato, mas é tudo mentira, né? É palhaçada. Aí você chega nos congressos, esses caras aí parece que isso é Deus, eles e os outros. Não nessa ordem, né? Eles, Deus e os outros. Mas assim. Bom, então, veja, isso vale para outras variáveis, então fiquem atentos nessas coisas. Outra coisa, quando dá um P zero, veja, não existe um P de zero,
É claro que isso aí é casa decimal, né? Se for lá na quarta casa decimal, pode estar 0,0009. Então, o jeito mais correto é você colocar menor do que 0,0009, né? Porque se ele deu 000 com 3 casas decimais, ele é menor que 0009, né? Com certeza ele é menor do que isso. Porque senão parece que o P é zero. Não existe probabilidade zero em nada na vida. Nada tem probabilidade zero. Sempre há a probabilidade de acontecer alguma coisa, mesmo que seja lá na 10ª casa decimal. Então, o jeito mais correto seria esse. Entendeu? Porque senão parece que a probabilidade zero, quer dizer, não há probabilidade alguma de as coisas serem iguais, quando na verdade sempre há essa possibilidade. Tá? Então, zero. E esse zero aí, ele está na linha, por exemplo, grupo diagnóstico. O P deu zero. Mas como existem várias cardiopatias ali, ó, cardiomiopatia, hipoplasia do coração esquerdo, doença cardíaca complexa, teria que ser explicado quem é diferente de quem, né? Ele pôs o negrito, se vocês repararem bem, está em negrito aqui a hipoplasia de coração esquerdo, né? Que foi o que deu diferença. Tinha 30% no grupo 1 contra 7,4% no grupo 2. Mas às vezes não está tão nítido assim. Então você tem que fazer o chamado pós-teste. Esse zero aqui foi o pré-teste. A parte inicial. Mostrou que há uma diferença nos subgrupos. Agora, quem é diferente de quem, tem que comparar 2 a 2. Um teste, no caso aqui, seria um teste Fischer ou um teste Chi quadrado, porque é uma variável qualitativa. Bom, e aqui que eu chamo a atenção de volta, que ele fala à esquerda aqui, ó, análise univariada, né? E do lado direito, análise multivariada. Tá? E ele manteve. Então, por exemplo, o peso. O peso entrou na análise univariada. Deu um hazard rate de 1,01, mas variando de 0,99 a 1,02, ou seja, cruzou o número 1, não é significante. E o valor de P deu 0,105, então, acima de 0,10. Não deveria entrar na multivariada, mas ele mandou de novo lá para a multivariada, né? E ela continuou não sendo significante. Acontece que algumas que ele, se ele não tivesse mandado da tabela esquerda para a direita, elas não dariam significante. E ele refez e reintroduziu essas variáveis. Então, muitas aqui, ó, a idade não era e foi para o outro lado, o peso, a raça, se tinha circulação mecânica, suporte no pré-transplante. Aqui era, né, 0,0013, e veja, foi para o outro lado, deixou de ser 0,145. Então, análise multivariada tem que seguir a regra exata, senão você põe uma para lá, põe uma para cá, vai torturando, né, como a gente brinca, torturando os números até dar certo, não fica uma análise boa. Por isso que não deu para saber exatamente quem foi ou quais foram as variáveis que realmente reduziram essa mortalidade. E eu vou comentar mais para o fim que pode até não ser nenhuma delas, né? Então, aqui, análise univariada contra análise multivariada. Mas manteve as variáveis, não pode. Então, a questão é essa. Essa análise multivariada seguiu as regras corretas? Ela está confiável? Eu consideraria que não. E ele vai fazendo várias combinações até que ele chega aqui no que ele chamou de análise multivariada final, ou seja, tira uma, tira outra, põe de volta, né? Então, aqui nessa que ele considerou final,
ele excluiu, olha lá, ele excluiu os que fizeram suporte mecânico circulatório pós-transplante. E ele explica que tirou porque em algumas análises o uso de circulação mecânica pós-transplante ele considerou como evento. Então você não pode pôr um evento como causa, né? Ou ele é evento ou ele é causa. Quando você faz análise multivariável, você está analisando as causas. Nas anteriores estava esse uso de circulação mecânica pós-transplante como evento, um dos eventos que ele estudou. Então, aqui ele tirou de volta agora, né, para ficar uma, ele chama a análise multivariável final. E a gente olhando lá na análise multivariável final, o que ficou realmente, né? Quem era do grupo coorte 2, né? Foi operado de 2006 a 2018, o hazard foi 0,32. O hazard rate é um equivalente do risco relativo. A fórmula é um pouquinho diferente, mas a interpretação é a mesma. Então, quem era do grupo 2, o hazard, ou seja, o risco dele, foi 0,32 de morrer. Então, houve uma redução de 68% no risco de morrer para quem era do grupo coorte 2. Foi significante porque não cruza o número 1, 0,14 a 0,73. E o P confirma. Depois, tudo isso aqui não foi. Chega lá, no transplante pós-Norwood. Então, veja, um hazard bem alto, 4,44. Então, quem fez Norwood antes do transplante, o risco dele foi 4,44, hazard rate, ou seja, 344% maior o risco de morrer. Né? Foi significante? Foi, porque não cruza o número 1, embora, veja, o intervalo de confiança está muito amplo, vai de 1,46 a 13,46. Isso indica que a amostra deve ser pequena nesse quesito aí. Mas deu diferença estatística, um P de 0,008. E aqui o número maior de operações antes do transplante, um aumento de 33%. Né? Enfim, poucas variáveis, mas uma hora é a favor do grupo 1, outra hora é a favor do grupo 2, né? Porque o grupo 2 tinha mais peso, mais idade, melhor função renal, né? E fez mais, mas por outro lado tinha menos, tinha a parte imunológica pior. Então tem coisa para lá, coisa para cá. Aí depende da nossa análise crítica. E, por fim, sobre a curva atuarial, que eu gostaria de destacar é realmente o tempo de segmento, né? Ele fez correto isso aí, limitou em 5 e 10 anos. Por quê? Porque o grupo da coorte 2 não tem um segmento maior que 10 anos, né? Eles começaram a operar aqui no ano 2006 para frente, então o segmento médio não chega a mais que 10 anos, não tem muita gente com mais que 10 anos. Ele não tinha como comparar 20 anos, 25 anos. Vocês vejam que o númerozinho verde aqui, ó, tem 0 pessoas com 15 anos, 0 com 20, 0 com 25. Então, ele só tem até 10 anos, 31 pacientes em acompanhamento. Houve uma diferença significante, né? O log rank, que é a estatística que compara a curva atuarial, mostrou um P bem expressivo. Então, a mortalidade do grupo 2 foi menor, né? A sobrevivência do grupo 2 foi maior do que a do grupo 1. Está explicado aqui embaixo. Ó. Com 5 anos, a sobrevivência foi para o grupo 1, 0,68,
variando de 0,56 a 0,77, ou seja, 68% livre de óbito, e no grupo tardio, o leite aqui, 0,84. Então, 0,84 foi estatisticamente diferente de 0,68. E para 10 anos, 0,62 no grupo 1, ou seja, 62% de sobrevivência aos 10 anos, e no grupo tardio, 81% de sobrevivência aos 10 anos. Vejam, reparem bem no intervalo de confiança dessa curva atuarial e no intervalo de confiança desta outra. Esta outra aqui só compara a sobrevivência nos pacientes com o PRA alto, né? Deu diferença significante? Deu, um P de 0,021. Então, o PRA alto foi pior. Mas vejam, o intervalo de confiança. Então, quando compara o grupo precoce, o grupo 1, a sobrevivência a porcentagem livre de óbito foi 38%. Probabilidade de ficar vivo do grupo 1 foi 38%. Mas vejam, variando de 0,09, ou seja, de 9% até 67%. Por isso que o intervalo de confiança chama atenção lá. Ele é muito amplo, de 9% a 67%. Por quê? Porque a amostra é muito pequena, né? Quanto menor a amostra, maior vai ser o intervalo de confiança. Então, com 5 anos, que é esse resultado, eu tinha 3 casos só no grupo 1 e 15 casos no grupo 2. Muito pouco no grupo 1, né? Com 10 anos, 3 casos no grupo 1, 5 casos no grupo 2. Já perde totalmente a confiança, né? Como é que você vai falar que a probabilidade de a pessoa estar livre de óbito é 38%, mas varia de 9 a 67%. Então, a confiança é muito baixa. Então, como regra geral, a gente valoriza só na curva atuarial quando tem pelo menos 6 casos em cada grupo, né? Aqui, com 5 anos, já não seria tão confiável. Então, o que dá para confiar seria uma avaliação com 3 anos, 3, 4 anos de segmento. Mais que isso, já o intervalo de confiança, apesar de não cruzar o número 1, né? Mas quando compara um com o outro, deu um P baixinho, mas o intervalo de confiança é muito amplo. Então, 9% a 67%. E o outro, 38% a 87%. Então, aqui vem a resposta para a Alexandra, né? Eu acho que esse trabalho ele ficou como num quebra-cabeça, aí ficou cruzando para lá, para cá, tira uma variável, põe outra, considera um caso, não considera outro, e chegou numa conclusão, mas não dá, eu acho que não dá para garantir que é só mudança do protocolo imunológico, né? Teve muita coisa junto, e eu trouxe aqui a figura do Heráclito. O Heráclito tem uma frase muito interessante que ele diz assim, que tudo muda, né? Então, você não entra no mesmo rio 2 vezes, porque 1 segundo depois já não é o mesmo rio, é outra água que chegou, é outra situação. E aqui ele está comparando como se fosse o mesmo rio, né? O rio do primeiro grupo com o rio do segundo, é o mesmo rio do segundo grupo, como se não tivesse mudado todo o resto, né? Ele fala que só mudou o protocolo imunológico, mas mudou o tipo de paciente, o cirurgião tem 20 anos a mais de experiência, né? Os medicamentos mudaram, os recursos tecnológicos são outros, né? Então, não dá para comparar
um grupo operado no século passado, né, 1995, com o grupo operado agora, recentemente, né? Então, é muito difícil você dar uma variável só como a causa de tudo isso. Quem assistiu à palestra do Dr. Ulisses na semana passada, lá com o Dr. Teles, viu ele começando a falar que o sistema é complexo, né? Tem muitas variáveis interferindo. Não dá, nunca dá para você ficar com uma variável só. Você tem que ter um conjunto, um contexto global, né? Então, aqui eu acho que foi tudo isso. O cirurgião é melhor agora, tem mais técnica, mais recursos, mais experiência. Os medicamentos são outros, a UTI é muito melhor, né? Tem mais controle, mais grupo trabalhando junto. Em 95, provavelmente não era tão multidisciplinar como é agora, né? Então, essa mensagem que eu traria, sempre ter o espírito crítico de analisar mais detalhes para você chegar no consenso. Deve funcionar, deve ajudar, mas tem que ter todas essas considerações. Então, eram esses os comentários que eu teria. Fico à disposição.